Amém? Nosso primeiro texto é Provérbios capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim: a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça por meu intermédio. Governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. Amém? Irmãos, aqui é o discurso da sabedoria, que o profeta, podemos assim dizer, Salomão, deixou. Você vê que eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então, quer dizer, um prudente, ele automaticamente tem que também ser sábio. Esse discurso é fantástico e a sabedoria diz assim: o temor do Senhor consiste em... É a sabedoria que está dizendo isso. O que é sabedoria? Sabedoria é o saber, é a ciência. E o dicionário da língua portuguesa define sabedoria como conjunto de informações, capacidade de entendimento, condições de se aperceber das coisas. Essa é a definição do dicionário quanto à sabedoria. E lá no 17, aquele texto tão conhecido, a declaração da sabedoria: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. E diz assim: riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, melhor é o meu fruto do que o ouro. Você é sábio? Você tem sabedoria? Existem muitos tipos de sabedoria. Tem as pessoas que são sábias nos números, conhecem matemática, fazem até cálculo para mandar um foguete na Lua, uma sonda para Marte. E muitos outros títulos de sabedorias em muitas áreas. Existem os engenheiros civis, eles têm a sabedoria deles. Construir um viaduto não é coisa para qualquer um. Construir um prédio de 50, 60 andares, irmão, nem ouse tentar isso. Para chegar àquele ponto, passou-se muitos anos dentro de uma faculdade, sentadinho num banco, mas chegou ao ponto que adquiriu-se o conhecimento, se tornou sábio e pôde se realizar uma obra. Eu te pergunto, você tem sabedoria? Quando você tiver sabedoria, é o conjunto de informações sobre determinado segmento. Quando você tiver o conjunto de informações, o conhecimento sobre as coisas espirituais, Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Deus te fará prosperar. Não é isso que diz aqui? Olha, eu tenho comigo o quê? Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Não adianta ter ouro e prata e não ter sabedoria. Quantos já ficaram milionários na sociedade e depois voltaram a morar debaixo de um viaduto? Pensa que não? Pode acreditar. E eu que leio pouco jornal e muito menos revistas, tenho visto essas reportagens. A sabedoria
é o conjunto de informações. Você precisa ter este conjunto de informações. Isso te dá um discernimento, te dá um entendimento. E interessante é nesse verso 13, que a declaração é que o temor do Senhor, você teme a Deus? A Bíblia diz que temer a Deus é o quê? Aborrecer o mal. Tem um monte de gente que não aborrece o mal, compactua com o mal, se omite, faz vista grossa, mas aqui está dizendo que aquele que tem sabedoria, a declaração da sabedoria é que o temor a Deus, quem teme a Deus, aborrece o mal, a soberba, a boca perversa, eu os aborreço. Jesus falou assim, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mas aqui está dizendo que a sabedoria, olha, bens duráveis e justiça estão comigo. Você é sábio? Se você realmente é sábio, você tem fome e sede de justiça. Você não vai olhar as coisas passando diante dos teus olhos e dizer cada um na sua. Não. De forma alguma, jamais poderemos usar esta expressão, porque Jesus Cristo nos chamou de sal da terra e luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. A unção de Isaías 61 diz que nós fomos chamados para libertar os cativos. O que é libertar o cativo? É mudar o curso da história da vida de alguém. Restaurar os oprimidos. O que é isso? É mudar o curso da vida de alguém. Eu não faço isso de braços cruzados. Se você não se indigna com a injustiça, não há justiça em você. E se não há justiça em você, que é fruto da sabedoria, você não é um sábio. O que é ser sábio? É ter um conjunto de informações que moldam, que modelam o seu caráter. Lá em Daniel, capítulo 12, eu quero que você acompanhe, a partir do verso 1, há a seguinte expressão em Daniel capítulo 12. Um anjo está falando com Daniel e ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Observa o texto. Muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro. Ele está dizendo, Daniel, sela as palavras do livro, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Você quer receber a palavra de ciência nessa noite? A palavra de sabedoria? Isso não vai cair do céu no teu colo nem nas suas mãos. Você vai ter que cavar. Você vai ter que buscar. Você vai ter que pagar o preço. E quando você conquistar isso com o suor do teu rosto, porque foi dito para Josué, Josué, ser forte e corajoso, esforça-te, não pasmes, não te espante. Quando você conquistar essa palavra de sabedoria, o seu entendimento, a sua mente, ela muda como que da água para o vinho.
e você começa a falar de coisas tremendas, e aí sim, você começa a libertar os cativos, restaurar os oprimidos. Enquanto você não tiver uma palavra de libertação, você não liberta ninguém. As pessoas vão conduzindo as suas vidinhas. Se você quer libertar alguém que está acorrentado, o que você precisa? De um martelo no mínimo para partir aquelas correntes. E a Bíblia diz que a minha palavra é como fogo e como o martelo que esmiuça a penha. Deus tem um martelo para colocar na sua mão. Esse martelo que vai para a sua mão, na verdade, é a palavra de sabedoria que vai para o seu espírito. Muitos estarão confusos, e o anjo vai dizer aqui, Daniel, uns vão correr de uma parte para outra, mas os sábios discernirão o tempo e o modo de como agir. Eles vão resplandecer como astros, como luzeiros, eles vão conduzir o povo em verdade. Ele diz assim, no 5, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso? 1 ano, 2 anos e meio ano, 3 anos e meio. Você entende isso? A sabedoria está chegando até você. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. No verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, quer dizer, muitos lerão este livro, muitos estudarão este livro, e o saber sobre as revelações deste livro se multiplicará. Mas ele falou que no final dos tempos, nos tempos do fim, eu te pergunto, você já tem entendido o que Daniel tem falado? Tem entendido? Você já entendeu que ele está falando sobre o levante do reinado do anticristo? Você já entendeu que ele está falando de um arrebatamento da igreja? Você já entendeu que ele está falando que essa revelação seria conhecida só no final dos tempos? Então o que você discerniu? Que estamos no final dos tempos. Muitos estão fazendo planos e projetos sobre essa terra, mas daqui a pouco, num abrir e fechar de olhos, a igreja sumirá dela. E os que não forem sábios, não entenderem o tempo e o modo, vão ficar aí para serem massacrados pelo reinado do anticristo, que em 3 anos e meio, que é a metade do seu reinado, do total de 7, vai estar destruindo a raça humana, com os 4 cavaleiros de Apocalipse, o cavalo branco, que é o quê? Falsa paz. O cavalo vermelho, que é o quê? Guerra. O cavalo preto, fome. E o cavalo amarelo? A morte e o inferno o seguia. Você já entende isso? Você já discerniu isso? Então a sabedoria está penetrando na sua vida. A palavra de ciência, a palavra de conhecimento. Quando você começar a abrir a boca sobre essas coisas, todos à sua volta terão que parar e te ouvir. Você será o referencial das nações. As pessoas vão dizer para você, que isso que você falou, como é que é? E o Espírito Santo vai pairar sobre você, e vai abrir a sua boca, e vai encher, e todos verão que você é diferente, verão que você é sal da terra e luz do mundo, você vai estar fazendo a diferença. Meu irmão, nós precisamos da palavra de ciência, de sabedoria, de conhecimento. Aliás, a Bíblia vai dizer em Oséias 4:6 o quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Oséias 6:6. Eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus
mais do que os holocaustos. Nós vamos voltar sempre para essa tecla, não tem como sair dela. Se você conhece o que diz a Bíblia, você é sábio e Deus está na tua vida. Se você não conhece a Bíblia, sem Bíblia, não há Deus. Você está perdido. Muitos vão estar discutindo muitas coisas, muitos assuntos. Assuntos naturais e assuntos espirituais. Você vai trazer a revelação da Bíblia e todos terão que se calar para te ouvir. Terão que se calar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo dá uma unção tão tremenda que fecha a boca daqueles que querem contender e abre só a tua. Lembra o que Paulo fez com aquele homem? Até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Eis a mão de Deus contra ti e ficarás cego, sem durante um tempo ver a luz do sol. Não aconteceu? E por acaso foi no tempo da lei ou foi no tempo da graça? O Espírito que estava sobre Paulo é o mesmo que está sobre você? A palavra que ele pregava é a mesma que você prega? Irmão, prepara-te para ser um sábio. Deus não vai usar, não estou dizendo que você deva desprezar, é diferente, mas Deus não vai usar o teu conhecimento de engenharia civil nesses últimos tempos, o teu conhecimento de matemática, muitas coisas. Deus vai usar o teu conhecimento bíblico. Se você quer ser alguém hoje sobre essa terra reinando em glória, você precisa de sabedoria do que diz a Bíblia. É só o que você precisa. O que Jesus Cristo diz em Mateus 4,4? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você tem que se preparar para ser cheio da palavra. Lembra quando Pedro foi questionado pelos homens? Cale, não fale mais nesse nome de Jesus aqui em Jerusalém. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse o quê? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas ele não estava só cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo porque ele estava também cheio da palavra. Porque em Atos 2 ele saltou no meio da multidão e discorreu o capítulo inteirinho de Joel. Então ele estava cheio da palavra, ele citou, aquilo estava tudo na mente dele, ele não estava lendo os pergaminhos. Ele estava cheio da palavra, por isso estava cheio do Espírito. Você tem alcançado conhecimento? Então Deus tem derramado o Espírito Santo sobre a tua vida. E você vai fazer a diferença, como Pedro, como Paulo e Silas. O que disseram deles? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Meu irmão, presta atenção. Deus está preparando uma estrada para você chegar no mundo e transtornar o mundo. A palavra de ciência, a palavra de sabedoria, não é uma palavra de apaziguar, é uma palavra de causar divisão. O que Jesus Cristo diz em Lucas 12:49? Eu vim lançar fogo na terra, eu vim pôr em dissensão, e o que mais quero se esse fogo já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um batismo, e como me angustio até que se cumpra. Irmãos, vai para Zacarias. O livro do profeta Zacarias, se você ainda não conhece Zacarias 14, você vai ficar um pouco impressionado com o que você vai ouvir. Mas também eu te garanto que se você tem fome e sede da verdade e da justiça, depois da leitura de Zacarias 14, você vai levar a Bíblia a sério. E como vai levar a sério? Observa bem o que diz o profeta Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei o quê? Todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Para aí nesse verso 2. O que Deus está dizendo?
que fará uma guerra. Uma guerra em que todas as nações, Brasil, Estados Unidos, que mais? China, Japão, todos estarão marchando contra Jerusalém. É isso que Deus está dizendo. Qual é o nome dessa guerra? Guerra do Armagedon. A sabedoria está em você. Você está tendo conhecimento de coisas que por aí ninguém ousa nem falar. Segue ao verso 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Você sabe qual é o dia da batalha? Você lembra dos midianitas? O que aconteceu? O povo de Deus nem lançou mão de arma. Quando eles chegaram lá, o que os inimigos estavam fazendo? Nada, estavam todos mortos. No verso 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. O que é isso? Quando Jerusalém estiver cercada pelos inimigos, todos os exércitos da terra pelejando contra Jerusalém, as mulheres sendo forçadas, as casas saqueadas, um horror, porque Jesus Cristo falou em Mateus 24 que dia como esse aqui nunca houve e depois não haveria igual. Esse é o período da metade final do reinado do anticristo. Satanás vai possuir um homem e vai estar reinando no lugar dos governos. É a besta que sobe do abismo, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Você sabe disso? Você já ouviu muito disso? Já aprendeu sobre isso? Já está praticamente dando aula disso? Olha a sabedoria que Deus acrescentou na sua vida. E eu te pergunto, antes de você chegar a este lugar, o que você sabia disso? Vai vendo o que Deus está fazendo na sua vida. E eu te pergunto, uma obra dessa é feita em qualquer lugar? E eu te pergunto, uma obra dessa é feita para depois simplesmente ficar no descaso? Não, Deus vai te levantar com mão forte. E pessoas com 30, 40, 50 anos de igreja que não dominarão esta glória da revelação da palavra de ciência e sabedoria dos últimos anos, vão te invejar. Mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Olha como Deus está falando, metade do monte, quem descerá sobre esse monte? Jesus Cristo. Por quê? Porque em Atos capítulo 1, quando eles narram que Jesus Cristo foi assunto aos céus, foi arrebatado e uma nuvem o encobriu, os apóstolos ficaram olhando que nem bobos para o céu. 2 anjos apareceram e disseram assim: varões galileus, o que estás olhando? Esse Jesus a quem vós vis ir para o céu, ele voltará da mesma maneira sobre esse mesmo monte aqui, com poder e glória. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele vai voltar. E aqui a Bíblia está dizendo, ele vai voltar. E quando ele tocar naquele monte, vai ter um terremoto que vai abalar a nação inteira. O monte das oliveiras vai se fender de alto a baixo. Para dar o quê? Livramento à nação de Israel dessa guerra do Armagedon. E diz no verso 5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Pode ser que você venha nessa aí também. A igreja já foi arrebatada, Jesus Cristo já está voltando aqui para os judeus. Você pode vir nisso aí com uma história gloriosa, que muitos nem ousam pensar nela, mas você já conhece o assunto. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe a esse lugar para transbordar você de sabedoria e palavra de ciência. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Olha o que ele diz, continuando no verso 6, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. O resplendor do Senhor será tremendo. E ele diz, mas será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. O que são águas vivas? Palavras, ensinamentos. Por quê? Porque Jesus Cristo descerá e vai implantar o seu reinado milenar. Vai assentar-se num trono em Jerusalém e vai governar o mundo por quanto tempo?
1000 anos, vocês têm sabedoria. Está escrito então, águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. Esse mar oriental aqui, esse mar ocidental, são os povos das nações, é o mundo ocidente e o mundo oriente. E diz assim, no verso 9, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Anael até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. O que diz aí? A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Assim diz a palavra do Senhor. Na guerra do Armagedon, quando Cristo descer sobre o Monte das Oliveiras, naquele vale do Armagedon, diz a Bíblia, que o sangue correrá à altura do freio dos cavalos. Enquanto isso, tem crente correndo atrás da casa própria. Tem crente querendo ser empresário para encostar a barriga atrás de um balcão e ali morrer sepultado, ganhando os bens da terra. E olha que ainda não inventaram caixão com gaveta. Se já tivessem inventado então, aí mesmo que não existiria mais igreja. Os líderes mercenários nunca ousariam ler um texto desse dentro das suas igrejas. Não tem nada de bem da terra nisso aqui? Não, vamos pular para outra página para a gente ver se a gente engana um pouco mais o povo. Não é isso que eles fazem? É claro que é isso que eles fazem. Eu os conheço muito bem, como a palma da minha mão. Eu sei discernir um mercenário e um ladrão. Eu sei muito bem o que é isso. Eu estou enojado de ver ladrões pela televisão de microfone na mão, terno e gravata atrás do púlpito. Eu estou cheio disso. Mas a minha fome e a minha sede de justiça está crescendo. Quando ela transbordar, Deus haverá de nos abrir os meios de comunicação, para nós mostrarmos claramente quem é quem, libertarmos os cativos e os oprimidos, restaurarmos os antes abatidos. E você, com essa sabedoria que Deus está te dando, com essa unção, com esse conhecimento, Deus está te preparando para fazer diferença, para pisar nas lideranças e alcançar um povo sedento e faminto. Nesse ministério você não é ensinado a respeitar liderança. Você é ensinado a respeitar a palavra de Deus. Aí está uma narrativa tremenda. Os inimigos, quando Cristo se manifestar no Monte das Oliveiras, a glória de Deus, todas as nações, Japão, Brasil, Estados Unidos, Iugoslávia e Inglaterra, se tiver na história, seja lá quem for, todos os exércitos do mundo no vale do Armagedon, Cristo se manifesta com o resplendor da sua glória e a carne dos inimigos apodrece de imediato e se dissolve no chão com o resplendor da glória de Jesus Cristo. Mas que Cristo tão tremendo? Quando Ele se manifestar? Não, quando Ele se manifestar não, Ele está hoje aqui no meio da igreja. Em Apocalipse Ele diz que Ele é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro, como você. Ele te chamou para um concerto, Ele fez contigo uma aliança, e a aliança de sangue não é desfeita. Ele não vai se manifestar lá, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com uma glória dessa, por que o Evangelho não dominou o mundo? Porque desde o tempo das igrejas comunistas, líderes, pastores, assassinos, venderam um rebanho de Jesus Cristo. Hipócritas, ladrões.
Você está sendo treinado pelo Espírito Santo para não ser como eles. Deus te chamou para este lugar para você não trocar a Bíblia por uma rosa, nem a revelação de Jesus Cristo por um sabonete. Aqui você é ensinado a ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, e não um traidor de Cristo e do rebanho do Senhor. Os olhos do inimigo vão apodrecer. Eles não são dignos de olhar para a glória de Cristo. A sua língua vai apodrecer, porque eles blasfemaram o tempo todo. Marcharam contra Jerusalém, a cidade do grande rei. Naquele tempo, naquele dia também haverá, da parte do Senhor, grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Isso já aconteceu uma vez. Houve uma batalha no Antigo Testamento, que os inimigos se degladiaram entre eles. Quando Israel chegou para a batalha, só foi recolher os despojos. Também em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Jumentos, camelos, cavalos. Sabe o que representa isso aqui? Isso aqui representa o poderio bélico da época. Se existissem tanques, canhões, mísseis, metralhadoras, a Bíblia estaria mencionando eles aqui. Mas você pode pegar o texto dos animais e transportar para as modernas máquinas dos nossos dias. Elas não são superiores aos cavalos, aos camelos e aos mulos. Não fazem a mínima diferença quando estamos falando de um Deus sobrenatural. Se os cavalos não nos podem fazer mal, muito menos as armas que os homens confeccionaram. E eles vão ver um dia, eles se acham muito poderosos, eles se acham muito engrandecidos. Nós temos a bomba atômica, vamos ver se no dia da grande batalha a bomba atômica vai funcionar. Nós somos os melhores, principalmente os norte-americanos, somos o país da maior economia, somos primeiro mundo. Que primeiro mundo? Conversa fiada. Primeiro mundo é quem pertence ao reino de Deus. Primeiro mundo é quem tem a promessa de nunca vir desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é que é primeiro mundo. Primeiro mundo é quem tem autoridade para pisar na cabeça do diabo e desfazer as obras de Satanás. Isto é que é primeiro mundo. Não são eles que são primeiro mundo. Primeiro mundo somos nós que mandamos no planeta. Eu quero ver o presidente dos Estados Unidos desafiar Satanás e ficar de pé 24 horas. Tem 18 anos que eu desafio e até aqui me ajudou o Senhor. Quem é que manda nesse mundo? Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Quem é a cidade edificada sobre o monte? Sobre quem o Espírito do Senhor Jeová está e nos ungiu para pregar boas novas, restaurar os contritos. Quem é? Quem é que manda nesse mundo? Quem é que tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Quem tem essa promessa? Tudo isso que nós lemos, tudo que nós falamos, você já sabe de cor e salteado. É só para mostrar o quanto a palavra de ciência, o conhecimento e a sabedoria estão dentro de você. Assim que o vento do Espírito soprar, por onde você passar, vai deixar um rastro de fogo. Aleluia! Você vai deixar um rastro de fogo. Muitos já têm, eu tenho me alegrado em espírito, meu irmão, pelo testemunho pessoal que alguns irmãos têm participado comigo. Não tem feiticeiro, não tem bruxo, não tem guru, não tem adorador de imagem, não tem heresia, não tem nada ficando de pé diante de nós.
Nós somos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. E desafiamos que as armas dos homens ou as suas feitiçarias espirituais nos possam parar. Quem manda nessa terra é o nosso Deus. Um grande dia está preparado. Um grande dia. Cristo se manifestará no Monte das Oliveiras. Depois é a consumação. Cristo implanta o seu reinado milenar. Aí diz a Bíblia, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei. E você vai estar lá em Jerusalém para ensinar todos os povos, tribos, línguas e nações como se cumprir a lei de Deus. Outros estarão espalhados no mundo, depois de ter ido arrebatado, ainda vão voltar para ensinar as nações. Os presidentes e os juízes da terra terão que se curvar diante de você, servo e pequenino, e dizer, me ensina a lei de Deus, que eu preciso não perecer, eu tenho que não ir para o inferno. Hoje eles batem no peito dizendo, eu sou o juiz, eu sou o melhor, eu sou o graduado. Vamos ver quando Cristo vier reinar, o dia da vingança do nosso Deus. Vamos ver quem é o melhor. Vamos ver quem é o graduado. Vamos ver que conhecimento prevalecerá no milênio, quando ele implantar o seu trono em Jerusalém. Vamos ver quem será honrado. Vamos ver quem terá as estimas do tapete vermelho. A Escritura diz, o meu povo não ficará envergonhado para sempre. Hoje, quantas vezes alguém precisa de alguma coisa, e os homens nem recebem os mais humildes, mas naquele dia eles terão que implorar para nós o recebermos. A Bíblia diz, sabe o quê? Salmo número 2, deixai-vos instruir, juízes da terra. Se quiserem, se não quiserem, perecerão, porque a palavra da verdade está conosco, e nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a própria vida até a morte. O Senhor em Cristo Jesus nos abençoe, em nome de Jesus.